primeiro, entender o que é que a igreja compreende por leigo e em que consiste esta tríplice missão do leigo dentro da igreja. Eu acredito que é o Vaticano II, na Constituição Dogmática Lumen Gentium, que dá, mais do que um conceito, uma ideia muito clara do que se entende por leigo. Eu já escutei de leigos que não gostam nem de ser chamado de leigo, porque nós aprendemos pela língua portuguesa que alguém que é leigo é que não entende de um determinado assunto, né? Então, é comum dizer eu sou leigo nessa matéria porque eu não conheço nada, né? Mas não é esse o sentido quando a igreja fala de leigo, que alguém que não sei, analfabeto teologicamente ou não compreende de nada da vida da igreja, não. Ao contrário, nós temos muitos leigos bem preparados, pessoas que ou estudaram teologia ou são autodidatas em leituras, estudos, pesquisa, e hoje nós temos todos os meios técnicos que favorecem, que facilitam o conhecimento daquilo que é a verdade da igreja, daquilo que é a doutrina da igreja, e temos tantas pessoas leigas que não estudaram necessariamente teologia, mas que são muito preparadas, né? Seja porque por iniciativa própria, seja porque participam de algum desses grupos, no caso, por exemplo, o Instituto Padre Antônio Vieira, que faz esse trabalho de formar, né, de ajudar na formação dos leigos, né? Então, o que a igreja entende por leigo? Na Constituição Dogmática Lumen Gentium se diz, por leigo, entende-se aqui todos os cristãos que não são membros da Sagrada Ordem ou do Estado religioso. Quem não é diácono, quem não é bispo, quem não é padre, quem não é consagrado religioso, e religioso aqui se entende aqueles que fazem parte de uma congregação ou de uma ordem que tem aprovação, pelo menos, ou diocesana, ou então aprovação pontifícia, todos os outros que não estão dentro dessa categoria são chamados de leigo, né? Nós temos muitos movimentos na igreja, e sobretudo ultimamente tem aparecido muitos grupos na igreja que se denominam de religiosos, mas na realidade não têm aprovação pontifícia e, portanto, se classificam dentro da categoria de leigos na igreja e não de religiosos, né? Agora, um que participa, no caso de uma ordem, de uma congregação que tem reconhecimento pontifício, com regra, com constituições, etc., esse está dentro daquela categoria de religiosos ou de clérigos, no caso dos diáconos e dos sacerdotes. E então, se trata de outra categoria. Então, por leigo, nós entendemos aqueles que não participam da ordem sagrada ou de institutos religiosos reconhecidos pela igreja, né? Então, esses são os leigos. Em que consiste a missão do leigo de santificar, governar e reger, santificar e ensinar, né? Iniciamos por aquele que eu diria que seja talvez até mais difícil de compreender. Em que o leigo pode administrar, né? Nós falamos de igreja doméstica, de igreja de saída, de catequese familiar, etc. O leigo governa na medida em que consegue administrar sua família de acordo com os princípios da fé que professa, no caso da fé católica. Então, você tem que administrar não apenas a vida familiar, e hoje se torna um problema, porque, por exemplo, a obediência dos filhos é sempre um problema no mundo de hoje. Nós somos formados numa cultura onde a liberdade consiste em fazer o que quer. Imagine só dentro desta cultura, um pai de família, uma mãe de família que vai governar dentro dos princípios da fé católica, né? Mas não é apenas governar a família, no sentido de administrar os bens, que no caso são os filhos, né? O Código de Direito Canônico é claro que o bem do matrimônio, dos cônjuges, são os filhos. Então não é somente administrar os bens que tem, no caso os filhos, mas também as riquezas ou as belezas materiais que se tem, mas sobretudo administrar o corpo, né? O leigo tem a missão de administrar o próprio corpo.
E nós encontramos, sobretudo muitos jovens, mas às vezes não tão jovens também, de pessoas que têm muita dificuldade de viver uma vida de santidade por falta de autodomínio, de ter uma autoridade sobre o próprio corpo, a própria natureza, né? Então, para se viver uma vida de acordo com a doutrina da igreja, ou uma vida de fé autêntica, sem autodomínio, sem exercício, sem prática de exercício de autodomínio, é impossível viver uma vida de santidade. Então, não é só administrar as famílias e os bens, os filhos ou os bens materiais. É administrar as próprias vontades. Aqui o leigo colabora com a missão de governar na igreja, administrando o próprio corpo, administrando a própria vontade, administrando a vida familiar, especialmente os bens filhos e também os bens materiais necessários para uma vida digna. Com isto, se colabora com o mundo do governar, do reger o corpo, a vontade, a vida familiar e os bens que se tem. O outro mundo que o leigo participa é o mundo de ensinar. Infelizmente, nós acabamos delegando o ensino à igreja. A catequese, por exemplo, hoje muitos adolescentes ou crianças, quando chegam à catequese, têm que aprender as orações primeira. Não sabem rezar o Pai Nosso, Ave Maria, e muitos cristãos, né, de igreja, de missa dominical, que quando se confessam, não sabem o ato de contrição. Ou seja, essas orações que uma época se aprendia na vida familiar, rezar o Pai Nosso, Ave Maria, o texto, por exemplo, as orações primeiras do cristão, o anjo da guarda, o ato de contrição. Hoje, a maioria, quando chega na catequese, não sabe. Os pais não sabem, não transmitem aos filhos, e quando mandam os filhos para a igreja, delegam à igreja ensinar aquilo que, na realidade, não é obrigação da igreja, é obrigação dos pais. É uma vergonha para um pai que não ensina aos filhos as orações primeiras da vida cristã. Pai Nosso, Ave Maria, Glória ao Pai, o Creio em Deus Pai, Salve Rainha, as orações, eu diria, de iniciação da vida cristã, né? Mas, infelizmente, uma grande maioria daqueles que chegam na catequese não sabe. E até um tanto, eu diria, vergonhoso para adultos que já fizeram a primeira Eucaristia, a Crisma, etc., que quando se confessa não sabe o ato de contrição e tem que levar no celular porque não sabe de cor, né? Então, a gente se pergunta, então, como é que o que é que nós temos para ensinar se nós não sabemos? Como é que um pai vai ensinar um filho a Ave Maria se não sabe a Ave Maria? O Pai Nosso se não sabe o Pai Nosso, etc., né? Uma época, né, no passado, talvez para muitos um passado remoto, se aprendia em casa. Antes de dormir, os pais ensinavam aos filhos a oração da noite ou, ao acordar, a oração da manhã. Eu acredito que essa prática não é apenas bela, ela é necessária. Os católicos têm que retomar esta prática. Os pais devem ensinar. É um pecado grave os pais que não ensinam as orações aos filhos. É um pecado grave, porque é uma missão tua. Pelo teu batismo, tu assumiste desta missão de ensinar. Eu diria que ler a Sagrada Escritura, falar do Evangelho, fazer uma Lexio Divina, já seria até pedir demais para alguns, que seria o ideal. A gente reunir e ler a Sagrada Escritura, estudar o texto sagrado, ouvir a palavra de Deus, é uma coisa necessária. Mas talvez para muitos seria já pedir demasiado. Mas as orações da vida cristã, elas são indispensáveis. E isso é responsabilidade dos pais. Quando se chega na catequese, é para se aprender aquilo que se aprende na igreja. Se vai estudar o catecismo da Igreja Católica. Não se vai para aprender quantos são os mandamentos da lei de Deus e quais são. Se vai para aprender o significado, aprofundar o que significa amar a Deus sobre todas as coisas, o que significa não furtar e etc., né? Na catequese se vai aprofundar
mas nós já deveríamos chegar na catequese já sabendo que os mandamentos da lei de Deus são os 10 e quais são. Isso é tarefa dos pais. Os pais têm essa obrigação de ensinar. Infelizmente, nós vivemos num mundo em que a televisão, o celular tomou o lugar, e aí muitos talvez se ocupam em ver e assistir outras coisas e não aprender, porque também se pode aprender na internet o Pai Nosso, Ave Maria e todas as orações que os pais deveriam ensinar e às vezes não ensinam. Então aqui os pais participam do mundo de ensinar, quando educam os filhos na fé cristã. E aqui não é só as orações, eu estou falando de uma coisa muito, eu diria, minguada, ensinar as orações da vida cristã. Mas a Lexio Divina, a palavra de Deus, ensinar os valores da vida cristã. Exemplo, hoje quase não falamos mais de virtudes. Vícios e virtudes são temas que desapareceram na vida da igreja. Não porque a igreja não fale, porque nós deixamos de falar. E, sobretudo, na vida familiar. Os pais conversam com os filhos sobre, por exemplo, a preguiça, a luxúria, a avareza. Conversam com os filhos sobre, não sei, a temperança, a caridade. Ou seja, esses vícios e virtudes constituem uma matéria que os pais devem necessariamente falar e educar os seus filhos. E quem ainda se desculpa dizendo, mas eu não fui preparado, eu não sei falar desses temas, é tempo de se preparar, né? Quem tem filho deve pensar antes que você tem uma responsabilidade e se você de fato quer viver com autenticidade a própria fé, deve saber que implica, para viver essa fé dentro do seio familiar, implica a educação cristã dos filhos. Então aqui nós participamos, o leigo participa do mundo de ensinar. E aí o terceiro munus, né, a terceira missão, o terceiro serviço que o leigo participa do serviço ou da missão de Cristo é a missão de santificar. Também, quando nós falamos de santificação, é um assunto que parece que ficou reservado somente ao âmbito da igreja, e eu diria circunscrito ao ambiente físico da igreja. Ou seja, parece que quando se está dentro da igreja se fala de santidade, se deseja santidade, se aspira pela santidade, mas quando se sai parece que se volta ao mundo e aí a santidade ficou lá, o desejo ficou lá na igreja. Infelizmente, isso acontece, né? E com muitos cristãos. A santidade, ela não é um tema a ser estudado. A santidade não é um tema a ser debatido. A santidade é um itinerário necessário, fundamental, vocação primeira de toda a igreja. É uma meta. Deus nos criou para sermos santos. E diz São Paulo, santo e imaculados, ou santos e irrepreensíveis. Então, este é o destino. Deus não nos trouxe no mundo, não sei, para viver 30, 60, 70, 80 anos em São Luís do Maranhão. Deus nos trouxe ao mundo para viver uma vida de santidade. O único objetivo pelo qual Deus cria o homem é para que o homem participe da vida divina. Então, Deus já nos criou para participar da vida divina. Deus já nos criou para a santidade, para dar. Deus não criou para receber nada. Deus não precisava de nada quando criou o homem. Deus criou para comunicar, para te dar a possibilidade de participar, de experimentar os bens divinos. Então, essa é a finalidade da criação. Então, a santidade não pode ser reduzida ao ambiente eclesiástico, né, aos sacerdotes e religiosos, bispo, papa, etc. Mas a todos nós deveríamos buscar a santidade. E os pais devem santificar como? Seja através do governo, governando a família, seja através da educação, o ensinamento, seja através do testemunho. É sobretudo através do testemunho que o pai santifica si mesmo, porque procura viver com coerência as verdades da fé, e santifica também o outro. Não adianta, por exemplo, um pai pedir ao filho de ir à missa se ele não vai à missa, ou um pai repreender um filho
por algum vício que o filho tem, se o pai é um viciado naquele tema, e assim por diante. Então, a santidade, ela não é reservada, ela não é um objeto, ela não é um patrimônio dos religiosos, ela não é um direito, ela não é um privilégio dos religiosos. A santidade é aquilo para o qual Deus nos criou e que o leigo deve viver aí na sociedade. Então, não adianta a gente ir à missa no domingo e buscar e desejar a vida de santidade, fazer a Lexio Divina, fazer a direção espiritual, etc, etc, se depois no ambiente de trabalho nós não testemunhamos aquilo que nós somos. Eu acredito que parte de coisas muito simples, inclusive sinais visíveis e muito, eu diria, cotidiano, muito simples, que expressa que nós pertencemos a Cristo, né? Então, no ambiente de trabalho, como é que eu me comporto? Eu dou testemunho de vida de santidade? A minha presença, a minha simples presença no mundo, no ambiente de trabalho, no ambiente acadêmico, eu deixo transparecer de fato que tem alguma coisa além do visível em mim. Eu consigo transmitir alguma coisa do eterno no transitório, né? Então, nós deveríamos nos questionar aqui. O leigo, seja no trabalho, seja no ambiente acadêmico, onde quer que ele esteja, é chamado a viver a santidade. E não uma santidade fingida, de achar que basta assim, ter aquele ar de piedoso e a gente quer transparecer uma imagem, mas algo autêntico que deve brotar de dentro do coração, de uma pertença com Deus, de uma intimidade com Deus. Essa intimidade com Deus, necessária para a vida de santidade, o leigo tem que comunicar, seja em casa com a família, seja no ambiente de trabalho, no ambiente acadêmico, dentro e fora eu diria, da igreja física, né? Então, é aí que nós participamos deste tríplice munus de Jesus Cristo e na igreja, seja através do ensinamento, seja através do governo das coisas santas, seja através da vida de santidade. Então, eu diria, ali, nós podemos, desse tríplice munus, o leigo participa da missão de Cristo, de ensinar, de governar e de santificar o mundo, e, portanto, participa da missão da igreja, e também dá testemunho daquilo que de fato assumiu no momento do batismo. Então, aí sim nós poderíamos falar, entre aspas, de um protagonismo do leigo. Por que entre aspas? Eu sou muito reticente com esses termos que nós utilizamos de outros ambientes acadêmicos e empregamos sem mudar a semântica em outros contextos. Quando nós falamos de protagonismo, dar a ideia de que o protagonista é aquele que faz alguma coisa. Então, os méritos da ação estão sobre ele. Ele é o protagonista, ele é a pessoa, ele é a figura, ele é o ator principal. Ele o protagonista de uma cena, de um trabalho, de uma atividade, de uma missão e etc. Não cabe muito bem para aquilo que nós falamos de vida de santidade dentro da igreja. Porque se quisermos falar de protagonismo da igreja, o protagonista é o Espírito Santo, porque é ele que santifica, é ele que faz nova todas as coisas, é através do Espírito que o Verbo assume a natureza humana, é através do Espírito que Maria concebe o Filho de Deus, é através do Espírito que o Pai ressuscita o Filho, é através do Espírito que São Pio, que São João Paulo II, Santa Teresa de Calcutá, Santa Dulce, etc., se santificaram, é através do Espírito que nós vivemos este tríplice munus de santificar, de ensinar e de governar. Então, se quisermos falar de protagonismo, o protagonista seria o Espírito e não o leigo. No entanto, falamos de um protagonismo do leigo, eu não sou muito amante dessa ideia, porque leva a pensar que os leigos não tinham espaço e agora são eles que vão levar a história da igreja, a história da teologia,
da doutrina, que vão assegurar aquilo que é próprio da igreja. Na realidade, isso cabe, sobretudo, ao Espírito Santo e não tanto a nós, porque nós não conseguimos ser protagonista nem mesmo da nossa vida de santidade, é o Espírito que nos santifica. Cabe a nós acolher a graça de Deus e nos deixar santificar por aquele que de fato santifica o homem, tá? Então, mas falamos de uma participação do leigo, mais do que um protagonismo, de uma participação. E essa participação do leigo na obra de santificação do mundo se dará aí. Não podemos reduzi-la ao campo pastoral e litúrgico, como eu dizia no início, mas se dar aí onde nós estamos. Exemplo, esses institutos, no caso, o Instituto Padre Antônio Vieira e todos os outros que vocês conhecem, e tantos outros movimentos que tem de leigos na igreja, como, por exemplo, as equipes de Nossa Senhora e tantos outros movimentos que tem na igreja, tem esse objetivo. Qual é o objetivo? Aproximar Deus do homem e aproximar o homem de Deus, seja através do sacramento, seja através da Lexio Divina, da Palavra de Deus, seja através dos instrumentos que Deus disponibilizou a nós para a nossa santificação. Então, aí sim, quando um leigo, dentro da universidade, ou dentro da empresa onde trabalha, ou lá na hamburgueria, ou lá no shopping, se comporta como um cristão de verdade, ali ele está sendo um, entre aspas, protagonista da história na igreja. Então, quando nós nos comportamos de maneira autêntica, não dá para ser cristão de manhã e à noite viver uma vida contrária à nossa fé. Não dá para ser cristão dentro da igreja, católico dentro da igreja, e depois ir no terreiro espírita, no salão espírita, no terreiro de macumba. Não dá para ser cristão assim. Ou se é cristão de verdade, e se não se representa ser cristão. Não dá para representar ser cristão. Ser cristão é algo que não dá para se representar. Ou se é ou não se é. E um que é cristão de verdade 24 horas deve ser assim. É em casa, é na igreja, é no trabalho, é na faculdade, é dentro do ônibus, é no trânsito, é na chuva, é no sol, é nos Lençóis Maranhenses, é no Shopping São Luís, é dentro da igreja do Olho d'Água ou do Convento do Carmo. Onde quer que esteja, ele tem que mostrar que ele é cristão. Se você foi convidado a ir a um lugar, ou você é motivado ou pelos pensamentos, ou até induzido a fazer alguma coisa que você depois, como cristão, se envergonha, significa que eram coisas que não são condizentes à sua condição de filho de Deus. E se não são condizentes à sua condição de filho de Deus, não faça. Porque você aí, em vez de ser um testemunho de Cristo na igreja, você se torna um contra-testemunho e pode ser um sinal de escândalo. E o Evangelho diz que aquele que escandalizar o menor dos pequeninos, seria melhor colocar uma pedra de moinho no pescoço e se atirar da ponte São Francisco aqui no Bacanga, né? Então, não adianta a gente querer ser cristão num lugar, em um momento, e levar uma vida contrária à vida cristã em outro, né? Eu acredito que quando nós vivemos com coerência a nossa vida, aí sim o leigo é um protagonista, como disse entre aspas, com essa palavra protagonista, é um protagonista dentro da igreja. Depois, eu já vou citando mais casos específicos, e eu diria para ajudar também, ilustrar melhor o papel do leigo. Às vezes nós estamos na igreja, nós encontramos leigos na igreja que vivem uma fé de maneira exemplar, discreta, disponível e que dão testemunho de fato. São pessoas de vida sacramental, correta, são pessoas que agem na justiça de Deus, que desejam, que buscam a santidade, são pessoas que de fato dão testemunho de vida cristã, né? E encontramos leigos que estão dentro da igreja e que às vezes utilizam da igreja como um espaço político, né, de conquista, apenas para dizer que a gente é católico, que vai à missa. E aí eu coloco um exemplo muito, eu diria, nosso, eu acho que muito presente, né? Até o tempo, quando nós estávamos no auge da pandemia e as igrejas tiveram que ser fechadas,
Saiu até uma campanha na internet, devolva-nos a missa, né? Um desejo de leigos que queriam a missa. De fato, eu acredito que para nós religiosos era um grande privilégio poder todos os dias de manhã ter aquilo que vocês leigos não podiam ter, a Sagrada Eucaristia, porque nós moramos dentro de uma igreja, nós temos uma igreja dentro da nossa casa. Todos os dias nós celebrávamos a missa, normalmente, né? Podíamos comungar, e quantos leigos desejavam comungar e não podiam, né? Então, a priori, eu vi assim de maneira muito até sadia essa ideia de que querer a missa de volta, o desejo de ir à missa. No entanto, quando nós voltamos a celebrar, por exemplo, nós no Olho d'Água começamos a celebrar a missa um mês antes que o bispo não saiba, viu? Um mês antes da arquidiocese liberar, nós já estávamos celebrando. Mas tem uma justificativa, porque no Olho d'Água a gente obedece direto Roma, né? Então a gente já tem aí uma licença especial. Não, brincadeiras à parte. Nós começamos antes porque tinha a possibilidade de começar com segurança, etc, etc. E começamos. No entanto, eu me pergunto assim, onde estão aqueles leigos que pediam a missa? Se muitos destes que queriam a missa até agora não voltaram. Todas as paróquias em São Luís já voltaram à missa. Mas tem gente que não está indo à missa. E não está indo à missa não porque não pode ir à missa. Porque quem pode ir ao Mateus supermercado, quem pode ir ao shopping, quem pode ir ao restaurante, quem pode fazer viagem fora do estado até, significa que pode ir à missa, corre muito menos risco ir à missa, né? Então, a gente, na realidade, está usando um pouco de desculpa e não quer voltar. Então, a gente encontra muito isso, né? Pessoas dentro da igreja que buscam uma autopromoção, quase do espaço sagrado, um espaço político, né? Eu acho que de busca mais de interesse do que aquilo que é a vida cristã. Eu diria assim, que o nosso papel na igreja, ele deve ser muito discreto. E a liturgia, nesse sentido, tem muito a ensinar. Veja que na liturgia, até a disposição de tudo aquilo que tem no altar, no presbitério, não deve apagar, não deve ofuscar a centralidade do altar, onde é feito o sacrifício, né? O centro deve, então, o ambão, a vela, o ventilador, sei lá, o que tiver ali, as flores, etc., não deve tirar a visibilidade de toda a Assembleia, deve ver o altar, porque ali se dará o sacrifício de Cristo. Muito bem. Tudo é muito ordenado, né? Tudo muito organizado exatamente para que apareça aquele que, por natureza, é invisível, Deus. A nossa vida na igreja, a vida do leigo na igreja, é isso. Não sou eu que tenho que aparecer. O padre, quando prega, não deve pregar para se fazer ver. O leigo, quando proclama a palavra de Deus, não deve proclamar a leitura para se fazer ver. O cantor não deve cantar, ou o tocador, para se fazer ver. Também nós no mundo, quando andamos pela rua, no ambiente de trabalho, não se deve usar um símbolo para se fazer ver. Tudo aquilo que usamos, o tal, a cruz, o cadeado, a corrente, eu não sei, aquilo que se usa como sinal de pertença a um grupo, a um movimento, ou simplesmente a Igreja de Cristo, é para fazer ver aquele que, por natureza, não se vê com os olhos humanos. Só se vê com os olhos da fé. A nossa missão no mundo é de leigos, mas também de religiosos e sacerdotes, é fazer visível aquele que por natureza é invisível. A nossa missão no mundo é fazer ver Cristo. Imagine, por exemplo, São Francisco de Assis, que quando sobe o Monte Albergue e volta com sagrados estigmas, olhar a São Francisco de Assis e olhar Jesus Cristo era ver em Francisco um outro Cristo. De tal forma era a sua fisionomia, a sua imagem. Cristo imprimiu a sua imagem na imagem de Francisco. Não interessa mais a figura de Francisco, interessa que ele está fazendo ver aquele, o Filho de Deus, que por natureza não se vê com os olhos humanos, se vê apenas com os olhos da fé. Então eu acredito que a nossa missão no mundo do leigo é esta, na catequese,
mas em casa, quando ministra da comunhão, no grupo, no instituto, e tudo aquilo que fazemos dentro da igreja e no meio da sociedade, é para fazer ver em uma sociedade sempre mais ateia, eu diria mais do que ateia, uma sociedade indiferente às questões religiosas, dentro deste contexto de indiferentismo da sociedade, fazer ver a pessoa de Cristo e mostrar que Cristo é de fato a salvação do mundo e que salva através da sua igreja. Então, é essa a nossa missão no mundo. A santidade não é um ato egoísta. Eu não busco ser santo por um ato egoísta, de egoísmo, por um capricho. A busca da santidade, se configurar a Cristo, é exatamente mostrar ao mundo que nós estamos no mundo, mas não somos deste mundo. E que a missão nossa neste mundo transitório é fazer ver o amor de Deus. Então, essa é a nossa missão dentro da igreja. Quando participamos de um grupo, de um movimento, ou estamos dentro da igreja com a preocupação muito mais de fazer ver aquilo que nós somos, nós estamos longe daquilo que é, de fato, a vida cristã. Então, seria mais ou menos, eu acho que em poucas palavras, eu vejo assim, né, o papel do leigo na igreja, né? Mais do que aspirar cargos e funções dentro da igreja, é o testemunho. Seja no grupo, seja no instituto, seja em casa, no trabalho, na faculdade, onde quer que estejamos, testemunhar que nós pertencemos a Cristo e que pertencemos somente a Cristo. Não podemos pertencer a Cristo e ao mundo. Não podemos servir a Deus e ao dinheiro. Nós servimos ao único Senhor, Cristo. A Ele consagramos a nossa vida pelo batismo e a Ele esperamos nos configurar plenamente durante esta vida, este caminho de santidade, até o dia do encontro definitivo. Eu acho que se um leigo compreendeu de fato que a sua missão no mundo é essa, viver o evangelho lá onde está, no meio familiar, no trabalho, onde quer que esteja, testemunhando o amor de Cristo, significa que encontrou o caminho da salvação e certamente Deus lhe dará a recompensa que dará a todos aqueles que lutaram segundo a regra dada por ele, né, para buscar a salvação. Maravilha, Frei. Muito bem. Era o que imaginávamos, né, sobre esse tema. É muito atual, como o senhor havia dito, muito recorrente nos dias de hoje. E percebemos, a gente acompanhou esse movimento que se levantou pela internet para que as missas voltassem, né? E infelizmente essa é a realidade. Não observamos nessas últimas missas, seja na Igreja do Carmo ou em outras até por uma observação empírica, dá para perceber que não tem aquele mesmo número, até mínimo, né, já estabelecido aí, dentro daquilo que se espera com o distanciamento social. Mas eu estive aqui fazendo algumas anotações, enquanto o senhor falava, anotações aqui no equipamento, no celular, para relacionar o que o senhor havia dito, e já aproveitando também para as pessoas que nos acompanham, né, os nossos colegas, amigos, que possam já preparar suas perguntas, né, para a gente aproveitar aqui esses 7 minutos que nós temos ainda para perguntas. É interessante, Frei, o que o senhor havia dito, porque vai ao encontro do que a gente colocou agora recentemente nos posts que a gente fez sobre a nossa gratidão, o nosso agradecimento, e que tudo que a gente tem feito até agora, ainda que venha trazer uma certa luz sobre nós, a gente desvia e coloca para a cruz, né? Não a nós, mas a Cristo. E o Salmo 113, né, versículo 9, a gente deixa isso muito claro nos nossos posts aí, né? Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao vosso nome dai glória. É o que a gente geralmente acaba colocando como mote, né, depois da nossa máxima. E realmente a atuação do leigo é indispensável para que ele também possa crescer espiritualmente. Eu me lembrei também do significado da palavra santo, né? Que é aquele que vive separado, ou seja,
vive o céu aqui na terra. Então, ele tem uma linha, uma determinação, uma visão, e sabe que a partir dali ele vai viver o céu, vai viver a santidade aqui na terra. Estou aguardando aqui o pessoal acrescentar, Frei, as perguntas. Se tiverem alguma pergunta, nós temos aí ainda 5 minutos para perguntas. Bem, eu acho que talvez o pessoal está entrando ainda também na live. Frei, tem alguma referência, já aproveitando, que a gente poderia citar ou trazer para que as pessoas conheçam um pouco mais sobre o laicato? Eu diria assim, 2 documentos importantes, que é a Lumen Gentium, do Vaticano II, e depois, em 1987, o Papa João Paulo II, na época, convocou um sínodo em Roma, e depois saiu o documento pós-sinodal que se chama Christi Fidelis Laity, né? É um documento que trata sobre o papel do leigo na igreja. Então, esses 2 documentos, Christi Fidelis Laity e Lumen Gentium, do Vaticano II, são os 2 documentos de referência. Um acontece no Vaticano II e o outro 20 anos depois do Vaticano II. São 2 documentos que acredito que são documentos da igreja, e, portanto, são documentos que oficiais, né? Então faz parte da doutrina da igreja, que nós precisaríamos conhecer. Mas eu acho que certos temas, mais do que buscar reflexão de A e de B, é preciso primeiro, antes de buscar outro tipo de reflexão, conhecer aquilo que diz a igreja sobre esse assunto. E no caso, esses 2 documentos falam do papel do leigo, o que era o leigo e o papel do leigo dentro da igreja e da sociedade, não só dentro da igreja e da sociedade. Maravilha, Frei. Nós temos aqui 2 perguntas e a gente encerra com essas 2 perguntas. A primeira é da dona Teda, né? Qual deveria ser a postura do leigo, ideal do leigo na igreja, né? E se o senhor acha que esse protagonismo do leigo pode ofuscar, de certa forma, as vocações religiosas? O papel ideal, eu acho que a vida cristã é algo muito simples. Ser cristão é simples, né? É um pertencer a Cristo, é se esforçar para pertencer a Cristo, né? Quando entra muita política dentro da igreja, e eu falo de política de grupo, de debate, de luta, de quem quer ser o primeiro, quem quer ser o presidente do grupo, etc. Quando a gente verifica que tem esse tipo de comportamento, significa que ali tem pouco do Espírito. Onde tem divisão, não tem Deus, né? Então, eu acho que quando a gente está dentro da igreja, no grupo, quantas pessoas que participam do apostolado da oração, por exemplo, vivem a fé de maneira muito discreta? E quantos que participam da Ordem Franciscana Secular, por exemplo, a UFS, a Ordem Terceira Nossa Franciscana, vivem de maneira muito discreta? E quantos que vão à missa diariamente, ou somente no domingo, mas que são cristãos, que onde estão, dão testemunho de vida cristã? Não precisa falar muito, a gente percebe que aquele ali é um cristão, né? É um católico e testemunha a vida católica na prática. Então, de maneira muito discreta, viver a fé de maneira muito discreta, né? Então, isso seria o ideal. Depois, a segunda pergunta, se ofusca, né, esse protagonismo do leigo, ofusca a vida religiosa, eu acredito que não. Hoje, tem muitos movimentos na igreja que não são propriamente ordens, né? E alguém pensa, será que esse grande número de movimentos não prejudica também a vida das ordens, que tem uma diminuição de vocação? Não. Quando se vive a vida de modo autêntica, tem sempre vocações, né? E também a vida religiosa não se ofusca, porque assim, é uma vocação particular. Um que tem vocação à vida religiosa significa, eu digo a vida religiosa consagrada, significa a vocação à virgindade consagrada. O leigo não necessariamente viverá a virgindade consagrada, né? Não viverá a virgindade consagrada na realidade. Vive o matrimônio, ou mesmo aquele que não casa, que decide viver uma vida celibatária, mas não tem nenhuma, eu diria assim, uma
obrigação como nós temos como religiosos, né? Então, o papel do leigo, na realidade, ajuda muito a vida religiosa. Porque imagine que muitas de nossas comunidades e paróquias e áreas missionárias onde nós estamos religiosos, os missionários chegaram, durante muito tempo faziam só por falta da participação do leigo, né? Eu acredito que a participação do leigo nas atividades missionárias, pastorais, etc., o testemunho ajuda muito a vida religiosa. Não ofusquem nada, ao contrário, ajuda muito. Seria, né, trabalhar em comunhão, eu acredito. Frei, temos aí 5 segundos, vamos só voltar para nos despedir e ter a sua bênção mesmo para ter a sua bênção dessa noite. E também, claro, reiterar os agradecimentos, o Felipe está aí me ajudando, e eu quero também reiterar os agradecimentos em nome do Instituto, pela sua disponibilidade mais uma vez, de compartilhar seus conhecimentos, de nos ensinar, né, já utilizando o Munus, dado aí pela Santa Igreja, para ensinar. E agradecemos imensamente a sua disposição, os seus conhecimentos, o momento que o senhor abriu, né, para a gente, o momento ali na sua agenda. Muito obrigado, Frei, mais uma vez. Certo, eu já disse da outra vez, né, e repito, eu não sou muito amante ou muito experiente com essas coisas de live, os meios técnicos, né? Eu ainda escrevo carta à mão aos frades, né? Então, porque gosto de escrever à mão, escrevo muito no computador, mas gosto muito de escrever à mão ainda, e não leio quase nada em PDF, eu ainda sou do tempo que lê o livro mesmo, né, na mão, então ainda sou dessa época, né? Mas, dada a necessidade de hoje, claro, a gente faz, né? Então, eu agradeço também o convite, a oportunidade de poder compartilhar, mais do que um estudo, né? Não é bem um estudo, é apenas um diálogo, uma conversa, e acredito que é sempre muito proveitosa, né? E nós fizemos a semana passada uma semana franciscana aí, através de vídeos, também online, e foi algo muito interessante. Na próxima semana faremos também uma outra agora sobre teologia, uma semana teológica, que são 4 conferências sobre Dom Scoto, que é um autor franciscano, um beato da igreja franciscano, que foi professor em Oxford, foi professor na Sorbonne, em Paris, e um homem de uma grande cultura, e morreu jovem, relativamente jovem, mas muito desconhecido. É um pouco mais conhecido no âmbito filosófico, mas foi quem defendeu o dogma da Imaculada Conceição. Não é possível falar de Imaculada Conceição, do dogma, sem considerar o grande embate de Dom Scoto, né, com o dominicano, e claro, ele venceu o debate e a igreja depois acabou reconhecendo de fato como dogma, né? Então nós teremos essa semana. Eu acredito que diante dos empenhos que a gente tem, das atividades que tem, esses momentos também ajudam a gente a ter contato com... quando não é possível ter o contato físico, a ter contato através das redes sociais, eu acredito que uma coisa, eu penso assim, eu sou muito, eu diria assim, um patrocinador da cultura, né? Eu gosto de ler, de estudar, e gosto de favorecer isso também. É por isso que quando me pede, às vezes eu tenho dificuldade por não ter essa facilidade, mas acabo dizendo sim, porque eu queria muito que todo mundo tivesse acesso àquilo que eu tive durante a minha vida, né? Um pouco daquilo que eu tive. Eu queria que todo católico, todo cristão tivesse um pouco mais de acesso à riqueza extraordinária que a igreja tem como patrimônio cultural, né? Eu falo de teologia, de estudo, etc. Então, eu vejo assim que muitos leigos têm essa carência, não é por culpa própria, não é por preguiça, é por falta de oportunidade. Então, é muito louvável o trabalho que o Instituto faz. Quando o Felipe me procurou desde o início, que eu acompanho o Instituto, a gente sentou logo no início, quando ele estava ainda gestando, né, a ideia de um instituto, a gente sentou e eu estou acompanhado desde lá, e incentivado porque eu acho que é aí o caminho, né, da gente propor e dar àqueles que têm tanta vontade de aprender, de saber, de conhecer e não têm oportunidade de dar. Então, eu tive a oportunidade de estudar, né? Eu tive o privilégio, eu acho que é um privilégio de estudar. Então, negar isso aos outros seria um pecado da minha parte, seria muito mesquinho da minha parte. Então,
É por isso que mesmo diante das inúmeras atividades que eu tenho, eu digo sim, porque eu acredito que é o mínimo que eu possa fazer, é o mínimo que eu posso fazer diante do muitíssimo que eu recebi da igreja, de estudo, de preparação, é o mínimo que eu poderia fazer, né? E incentivar vocês a continuar fazendo esse tipo de trabalho, porque tem muitos leigos preparados e tem muitos religiosos e padres preparados, e às vezes não são temas tão difíceis que precisem fazer tantas pesquisas. Eu acho que assim, são momentos que a gente cria para pensar, para debater, para parar um pouco, e em vez de agora, essa hora, estar assistindo, não sei, um filme aí que talvez não iria edificar em nada a nossa vida, a gente conversar sobre um tema que possa trazer alguma coisa que edifique a nossa vida, né? Então, eu acho que já vale a pena o fato da gente ter tirado uma hora para falar de um tema que diz respeito à nossa vida de católico, de cristão, em vez de ter usado essa hora, não sei, para estar assistindo alguma outra coisa, ou sem fazer nada, ou quem sabe, perdendo tempo, né? Então, por isso que eu digo sempre vale muito a pena. Então, obrigado pelo convite e incentivo a vocês a continuarem a fazer esse trabalho, que acredito verdadeiramente nele, e acredito que aí está esse protagonismo do leigo, de favorecer esse encontro com a cultura cristã, né? Não tenham vergonha, não tenham medo, né? Sejam ousados, né? Divulguem, falem, mostre ao mundo, né, a beleza que é Jesus Cristo. E todas as oportunidades que vocês tiverem de falar de Jesus Cristo, de falar da Igreja Católica, de falar de teologia, de falar de temas da nossa vida, todas as oportunidades, não perca nenhuma delas. Falem, divulguem, mostre ao mundo a beleza da Igreja, a beleza de Cristo, mostre ao mundo o encanto, a beleza, a maravilha que é ser católico, ser cristão, pertencer a Cristo, né? Digam isso a todos os cantos do mundo, não se envergonhe, não se intimide jamais, de maneira discreta, silenciosa, mas em todas as oportunidades que você tiver, diga ao mundo que você pertence a Cristo e basta. Tá? Agora a gente vai então receber a bênção final, pedindo nesse dia de São João Maria Vianney, que interceda também por todos os padres. Hoje nós completamos também 21 anos de história da província, aniversário da nossa província, né? Em 1999, a província, a missão Lombarda, os Lombardos, se tornava a província do Maranhão, Pará e Amapá, né? E agora é Maranhão, Pará, Amapá e Cuba, porque estamos também já em Cuba, né? E hoje faz 21 anos de história, e nesses 21 anos de história, Deus nos abençoou tantíssimo, com tantas boas, belas coisas. Então vamos pedir a bênção de Deus, através de São João Maria Vianney, de Nossa Senhora do Carmo, que nos abençoe e nos faça cada vez mais entusiasmados com a nossa fé e obedientes daquilo que é a vontade de Deus através da sua igreja. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Dignai-vos, ó Deus, abençoai e abençoai-vos em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Uma boa noite a todos e até uma próxima vez. Maravilha. Até, Frei. Uma boa noite para o senhor. Arrivederci. Arrivederci.